A paz do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma pré-aula da nossa lição de número 12. Estamos chegando aí na penúltima lição do trimestre, onde está sendo trabalhada aí o corpo de Cristo, né? A origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. E hoje uma lição muito interessante, o papel da pregação no culto, né? Como que deve ser a pregação. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 4 até o versículo de 1 a 5. Eu gostaria só de ler aqui essa leitura bíblica em classe, mas ler na NVT. E assim: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraja com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então é interessante aqui, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreende, encoraje, com paciência e bom ensino. Tanto que ele diz, fala até os parâmetros que a gente deve usar aí na ministração da palavra. E aí ele diz que virá tempos, né, que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. E é interessante que é aqui que Paulo está falando para crentes, né, pessoas que são conhecedores da palavra, que já ouviram a palavra de Deus. Então, a leitura bíblica em classe é uma leitura muito interessante aí para a gente ver a importância e a necessidade de se pregar a palavra em qualquer ocasião. A introdução, ela nos diz: nessa lição estudaremos a importância da pregação da palavra de Deus no culto cristão. Vamos refletir a respeito do ministério da palavra e de seu propósito no culto. Perceberemos que a pregação da palavra de Deus traz edificação ao corpo de Cristo, bem como atua na formação de valores do povo de Deus. Nesse sentido, veremos que o ministério da palavra deve ser exercido de maneira cristocêntrica e, sobretudo, fundamentado na Bíblia. Os tópicos, né, que a gente os objetivos da lição é apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. E aí eu vou falar um pouco mais no finalzinho, né, de um método de pregação. Todos nós ouvimos falar, né, que é a pregação expositiva, que hoje todo mundo fala sobre pregação expositiva, mas na verdade a gente não tem, muitas vezes a gente não tem ouvido isso na prática, né? Realmente a pregação expositiva sendo abordada de uma forma mais abundante dentro do culto, da pregação. O ministério da palavra e seu propósito. Então, o que é o ministério da palavra e qual é o seu propósito? A pregação como proclamação. Então, o ministério da palavra e o propósito dele é a proclamação das boas novas. Então, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar a Deus às pessoas. Então, o ministério da palavra nada mais é do que eu falar de Deus na pessoa de Cristo. Então, quando a gente tem várias referências que o autor coloca, e eu gostei de Lucas 4,18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos e cegos verão, os oprimidos serão libertos. Lucas 4,18, que é uma citação de Isaías. E você vê aqui que
O Senhor Jesus falou isso quando ele estava ministrando, qual é o ministério dele e também é o ministério da igreja. O ministério da igreja, a igreja, nós somos ungidos pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas a quem? Aos pobres, aos oprimidos, para que eles sejam libertos. Então, o ministério da palavra de Deus tem como finalidade, o propósito, revelar Deus às pessoas. Então, olha a importância da pregação, como proclamação da pessoa de Deus. E aí tem um caso que ele trabalha aqui, que é o caso da Lídia, Atos 16, 14, que diz que quando Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Isso aqui, né, para nós, dentro do contexto evangélico, sabemos que quando nós estamos ministrando o texto bíblico, nós estamos explicando o texto bíblico, há uma ação, e a gente é pentecostal, a gente crê nisso, há uma ação sobrenatural, porque quem vai convencer essa pessoa, quem vai trabalhar no coração da pessoa, é o Espírito Santo por meio da palavra de Deus. É a exposição da palavra de Deus, a explicação do texto bíblico que vai fazer com que o Espírito abra o coração da pessoa. E aí a pregação foi um instrumento de Deus, que Deus usou para revelar àquela mulher, o resultado disso foi a sua conversão. Então a palavra de Deus tem ela tem esse poder de convencimento, de levar uma pessoa à conversão, a mudar a sua ação, mudar a sua atitude. E aí, Romanos 10, 17 vai dizer assim, portanto, a fé vem por ouvir, e isto por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E a gente vai caminhando aqui, né? A fé vai vir por ouvir, mas ouvir o quê? Porque não é eu crer a fé pela fé, mas crer no quê? No que eu estou falando? No que eu estou proclamando? O que eu estou dentro da conversa que eu estou com uma pessoa, eu estou expondo o quê? Eu estou expondo um texto bíblico, uma passagem bíblica, uma história bíblica, com que finalidade? Então, isso vai produzir fé na pessoa e vai levar a pessoa a tomar uma decisão, ou sim ou não. Então, a importância aqui da pregação como uma proclamação, e aí eu gostaria até de desassociar, né, até para é interessante nós, os professores, trabalhar um pouco. Claro que quando a gente fala pregação, a gente está falando muito dentro do contexto da nossa igreja, nos púlpitos, mas a pregação, a proclamação, ela vai muito além disso. Ela vai muito além do púlpito. Porque geralmente no púlpito nós estamos falando para, na grande maioria, nossos irmãos em Cristo Jesus, e a gente vai ver mais para frente a importância disso como um ensino da palavra de Deus contínua. Mas o primeiro aqui, o ministério da palavra, o seu propósito de proclamar, é de levar Deus às pessoas, é de apresentar a Jesus Cristo às pessoas. E esse tipo de pregação, esse tipo de proclamação, ela não está restrita só ao púlpito, é no nosso dia a dia. Então, uma coisa importante a gente ter aqui em mente é o conhecimento bíblico, né? Já que a gente está falando de pregação, a gente estava no caso da Lídia, que Paulo está ali ensinando, né? Ele está falando da palavra de Deus, ele tinha que ter o conhecimento mínimo da palavra de Deus, aquilo que ele estava tratando. E a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. E Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Mateus 4, 23. Então, a pregação, ela tem a sua primeira parte, que é anunciar, é falar, ok. Mas aí essa pessoa, ela toma uma decisão que nem a Lídia tomou, ela se converteu. O que faz agora? A pregação como instrução, é aquela tipo de ministração que tem como finalidade ensinar a pessoa para que a pessoa possa chegar ao amadurecimento, que essa pessoa possa crescer na fé, na graça, no conhecimento. E aí nós entramos no campo discipulado, que o discipulado é uma pregação intensiva. Ela é uma pregação intensiva que a pessoa vai estar andando com um crente ali, que já está na fé, que já é maduro e vai
ensinando a palavra de Deus, buscando o amadurecimento dessa pessoa no Evangelho. Então, tópico 1, a pregação como proclamação, fazer Deus conhecido, revelar Deus às pessoas. O 2, o caso emblemático da Lídia, que é essa questão a palavra de Deus, a pregação como instrumento para revelar Deus às pessoas, né? E isso traz um resultado excelente, porque faz com que essa pessoa possa abrir o seu coração e, consequentemente, ela ser convertida. E a pregação como instrução, como ensino. Então, como que a gente vê esse tipo de questão? Então, aqui é importante isso aqui, o ministério da palavra e o seu propósito. Outro ponto aqui é o ministério da palavra e a sua importância. Então, qual é a importância do ministério da palavra na igreja? O primeiro tópico ele fala assim, a edificação da igreja. A palavra tem importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. E aí o autor trabalha, né? Às vezes pode vir em tom de elogio, aí ele pega 1 Coríntios 11, 2, ou uma forte repreensão. E em Atos 9, 31 diz assim, a igreja tinha paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. E ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e encorajando pelo Espírito Santo crescia em número. Então, como que se edifica a igreja? Como que a igreja vai ser edificada? A palavra de Deus, e aí ele trabalha da palavra exortação, e ele vai fazer eu pegar o conceito, a definição no grego. A exortação é o que? É você convidar essa pessoa para próxima de você e ajudar essa pessoa. Então, quando se prega a palavra de Deus ela vai ter tanto a finalidade de olhar para uma pessoa, no sentido da palavra, a pessoa vai se sentir encorajada porque ela está buscando a Deus, ela está buscando agradar a Deus, obedecer a Deus. Então, essa palavra vai ser uma palavra que pode elogiar a maneira como ele está levando, a seriedade que ele está levando a vida cristã. Agora, ao mesmo tempo, a pregação pode ser sim uma forte repreensão, onde vai chamar a pessoa à responsabilidade de uma conduta equivocada, pecaminosa, e ela tem essa finalidade. E por meio de ouvir essa mensagem, seja uma mensagem que tem um tom de elogio ou uma mensagem que tem uma forte repreensão, leva a pessoa a refletir sobre a sua maneira de viver e, consequentemente, se a pessoa tomar a decisão de viver em obediência, ela será edificada. E logo a igreja vai ser edificada por isso. Então a importância do ministério da palavra na edificação da igreja tem essa finalidade. E trabalhar com essas duas nuances. Tem essa questão do elogio e tem a questão da repreensão. É muito interessante quando a gente olha, pegando exemplos bem emblemáticos, um exemplo do Antigo Testamento, um exemplo o próprio povo de Israel. O próprio povo de Israel, quando está sendo levado ao cativeiro, a gente vai ver a mensagem dos profetas, pegando o profeta Ezequiel, a gente vai ver que a primeira parte ali, se eu não me engano até o capítulo 30 e pouco, 40, não me lembro, você vai ver que toda a mensagem é uma mensagem exortativa no sentido de repreensão, de chamar o povo a arrependimento. E aí o povo então não dá ouvido, há uma passagem que mostra a glória de Deus saindo do templo. E aí o que a gente vê? A gente vê então os israelitas são levados ao cativeiro. E a gente vai ver que agora então, falando para aqueles que estão cativos, muda-se a mensagem. Agora a mensagem é de encorajamento, de consolo. Porque assim, a primeira parte da mensagem, que era de repreensão, eles não ouviram. Qual é a consequência? A consequência no caso deles, foi o castigo. Foram ficar em Babilônia como escravos 70 anos, no exílio. E aí, posteriormente, muda-se o tom da mensagem. A mensagem agora é de conforto, de encorajamento, de consolação, porque eles já estão sendo ali tratados por Deus. Então,
Essa é a importância desse tipo de ministério na igreja, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão, qual é o tipo de ministração que a gente está tendo. É, ela tem esses requisitos, ela tem esses pontos, porque se não tiver, a gente vai ter um problema na própria edificação da igreja. A igreja ela vai ser uma igreja muito deficitária no tipo de conduta dela. Se ela não tem um elogio naquela que ela está buscando obedecer a Deus, ou se ela não está sendo repreendida numa conduta errada, pecaminosa que ela está vivendo. E a formação de valores. A pregação é um importante instrumento ah, para a formação de uma consciência cristã. Então, a pregação é onde eu vou moldar a minha mente a partir de uma perspectiva da palavra de Deus. Então, a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã, mostrou a necessidade da igreja afirmar cada vez mais seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio de formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Formação de valores. Então, a gente viu a questão da edificação da igreja por meio do ensino da palavra de Deus. Agora, formação de valores só vem por conhecimento. Hoje, no Brasil, a gente fala que estamos num número falam-se de 40 milhões de evangélicos. Então, se há 40 milhões, então vamos pegar só dentro do nosso contexto evangélico protestante brasileiro. Então, as nossas tratativas, as nossas relações, elas teriam que ser mais honestas. O comportamento dentro dessa sociedade, eu vou colocar aqui, desse grupo da sociedade, ela deveria ser mais santa. A forma de ver o mundo seria diferente. Então, dentro daquilo que a gente vê na palavra de Deus, o impacto disso da sociedade, ela teria que ser um impacto considerável. Porque os valores... É claro que hoje, quando a gente olha o que tem acontecido no mundo, no próprio contexto brasileiro, a gente vai ver que o que se tem, por exemplo, hoje nós temos no nosso debate público aí, tanta questão de aborto, tanta questão de droga, criminalidade, e a gente vê que dentro dos redutos evangélicos é onde há a maior resistência para esse tipo de coisa, de que se aprove alguma lei favorável a esse tipo de coisa. Isso está na mídia, é só pesquisa, né? Se os professores quiserem pesquisar, você vê que quando a mídia fala que um dos grupos de resistência são evangélicos e católicos. Então, formado dentro de uma visão cristã. Então, esse segmento que tem esses valores cristãos são os que são mais... que criam uma resistência para esse tipo de pensamento. Então, isso vai ver por onde vem isso? Pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus. Então isso forma uma mentalidade cristã. Tá? Então o ministério da palavra tem essa importância de formar a mente das pessoas. Resistindo diante de uma cultura sem Deus, Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. Mateus 17:17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingindo negativamente os que andavam com Jesus. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12:2. Então, como que, primeiro, ela tem essa importância de formar os valores dentro de uma mentalidade cristã, de uma consciência cristã. Agora, como que a gente resiste a uma cultura sem Deus? Paulo em Romanos, ele vai dar ali uma orientação, um encorajamento para que a gente possa não imitar os costumes deste mundo. E como que faz isso? Primeiro, nasceu de novo, conhecimento da palavra de Deus, a prática da vida cristã. Porque hoje nós vivemos em uma cultura em que os valores cristãos estão sendo confrontados.
Nós vemos a igreja passando por um momento difícil, onde tem muitos segmentos que hoje se fala, por exemplo, uma coisa que seria contraditório o termo em si. Cristãos teólogos liberais, progressistas, que são favoráveis a pautas como aborto, liberação de droga, questões de gênero. Nós temos problema também na questão, no próprio entendimento do texto bíblico, ou sugestões de alteração do texto. Como que a gente, e aí eu estou falando só dentro do nosso reduto. Agora nós pegamos hoje a questão do secularismo, que é um grande problema para a igreja cristã. Eu já ouvi isso, já li sobre isso, porque o secularismo ele não é inimigo da religião, ele é um inimigo do cristianismo, ele é algo que sai do cristianismo. E ele é uma religião, ele tem todo um pensamento, toda uma estrutura religiosa, e ela é anti-Deus e anticristã. Então, como que se resiste a esse tipo de influência, esse tipo de pressão da cultura sem Deus? É por meio do ministério da palavra, por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio do ensino da palavra de Deus. Então não existe outra maneira de fugir disso. O ministério da palavra e a sua fundamentação. Aqui acredito que a gente vai entrar mais na questão da pregação propriamente dita. Aí eu vou tentar aqui, de uma forma mais resumida, trabalhar no aspecto da pregação, em dois sentidos. Deve ser cristocêntrica. Então a Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, Atos 8:5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, Lucas 24:27. O centro da mensagem dos profetas, indagando que tempos, que ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava nele indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. 1 Pedro 1:11. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo, pois em debates públicos refutava os judeus com forte argumento, usando a Escritura, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atos 18:29, o Apolo quando pregava. O dever deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos aspectos, virou um modismo. Parece que temos pregadores, aspas, em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para que se vala dessa técnica. Contudo, não são pregações de verdade porque não há nelas uma exposição do conteúdo bíblico. Então aqui tem dois pontos interessantes. Deve ser bíblico, deve ser cristocêntrica. Então o que é ser cristocêntrica, né? Porque eu posso começar a pregar, eu dou um glória a Jesus lá, falo Jesus, mas eu citei o nome de Jesus na pregação. Mas como que é uma mensagem cristocêntrica? Eu mostrar, porque toda vez que eu estou pregando, vamos pegar dois contextos aí. Eu estou pregando para uma pessoa que não é crente. Então, o intuito de apresentar Jesus é levar a pessoa a conhecer a obra expiatória de Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus, os benefícios de viver uma vida com Cristo, a vida eterna. Responder a pergunta de onde eu vim, quem eu sou e para onde irei. Então, na exposição da pessoa de uma mensagem cristocêntrica, nós vamos mostrar porque essa pessoa, que a humanidade ela foi criada por Deus, caiu, e Jesus é a pessoa que deu a vida para nos resgatar. E aí dentro disso, claro, a gente vai elencar, dependendo daquilo que estamos conversando, falando com a pessoa descrente, é claro. Quando a gente fala dentro de um contexto de igreja, então o que a gente vai sempre mostrar? A importância de ser um discípulo de Cristo, seja na vida cristã diária, a forma como a gente lida um irmão com o outro, como nós lidamos no nosso meio familiar, nos nossos trabalhos, onde estudamos. Então, eu vou trazer toda uma fundamentação
cristocêntrica para a minha vida, ser modelo de Cristo. Eu vou dar um exemplo. A gente prega sobre um personagem que não seja. Vai pregar sobre Davi, sobre qualquer outro homem. Todos esses homens, heróis, eles têm pé de barro. São homens que têm as suas fraquezas. O exemplo máximo é Cristo Jesus. E assim, em tudo aquilo que envolve ele, tudo aquilo que nos é oferecido na pessoa de Cristo, essa realmente mudança de vida. O outro ponto que ele coloca aqui é o dever deve ser bíblico. Bíblico em que sentido? Porque ele coloca até aqui alguns pregadores, né, de autoajuda, hoje você tem os coach, enfim. Se a gente for olhar, se não se atentar bem, você vai ver que eles trabalham com textos bíblicos, eles não trabalham com passagens bíblicas. Mas qual é a finalidade? Qual é a fundamentação? Então, Jesus é na minha vida só para me trazer bem-estar, saúde. Então, os benefícios de Cristo é somente dessa vida agora, é o viver uma vida na plenitude de Deus. Aí, mas em que sentido? Não, eu tenho que ter um trabalho bem sucedido, a minha família tem que ser uma bênção, o meu trabalho, seja um empresário ou um empregado, tudo tem que ser mil maravilha, mas biblicamente ou na própria vida, a vida ela é fácil? Não, a vida ela é cheia ela tem os momentos de alegria, sim, mas na vida a gente vai lidar com problema, com dificuldades. E como que trata isso? É só eu orar, eu pedir a Deus solução para o meu problema que vai acontecer? A pergunta que a gente pode fazer, ninguém da nossa família vai ficar doente, a gente vai passar aquele período de sofrimento com o ente querido, ninguém da nossa família vai morrer, a gente não vai ter dificuldade, às vezes, do trabalho, uma decisão a ser tomada. Como lida com esse tipo de coisa? Como que, biblicamente, a gente vai trabalhar com o sofrimento? Porque a forma da autoajuda parece que é uma pregação que parece que a gente nunca vai passar por sofrimento, dificuldades. E aí, a vida cristã, ela não é uma vida fácil, né? Jesus, ele fala dos dois caminhos, ele fala da porta estreita e fala da porta larga. Se o Senhor Jesus colocou esses dois exemplos, é porque a vida, Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Então a vida cristã é uma vida que quando eu me identifico como crente ou como um discípulo de Cristo, eu vou ser desafiado no ambiente de trabalho, na escola, no ambiente familiar. Então, como que biblicamente a gente trabalha com isso? Como que biblicamente a gente estuda isso? Por isso que aí aqui eu queria só rapidamente falar, hoje a gente fala muito de métodos de pregação. Aí tem o temático, tem o expositivo. Dentro do meu contexto onde eu estou inserido, né, aqui no Ministério do Sopro Divino, em Mauá, a gente é uma igreja pentecostal. Então, eu sempre tenho visto, né, e ouvido, na maioria das vezes, as pregações são mais temáticas. Então, eu não vou falar o porquê que é mais temática. A gente fala é mais fácil. Eu não acho que também é tão fácil assim. É que a expositiva vai dar mais trabalho, mas não quer dizer que a temática também é fácil. É que ela é mais, eu acho que ela é mais fácil, ela é mais palpável, vou dizer assim, para você trabalhar. Você pega o tema e vai trabalhando dentro de um amor, misericórdia, bondade, enfim. Só que não é só isso. Quando a gente fala bíblica, você pode ser temática, mas dentro de uma temática, qual é a sua base de pesquisa e estudo? É a palavra de Deus. Então, você vai falar sobre amor, você vai pegar passagens ou textos que está relacionado com esse tipo de amor que tem um embasamento bíblico. As suas citações devem ser bíblicas. A mensagem expositiva, ela é mais trabalhosa porque eu vou explicar toda a questão daquele texto, o que aquele texto significa dentro da visão do autor, e aí sim, aí eu vou fazer uma aplicação dentro daquele texto. Eu sempre tenho dito, já que a gente está falando hoje da questão do Ministério da Palavra e a questão da edificação e da fundamentação. Um exemplo rápido aqui, já que eu já quero fechar. Pegando um texto expositivo, vamos pegar um exemplo, a questão da salvação. Todo mundo sabe que dentro do aspecto teológico,
A carta de Paulo aos Romanos é um tratado sobre a salvação. Acho que a maioria concorda isso. Ele vai desenvolver, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. E aí ele vai trabalhar todo um contexto, a questão pecaminosa da humanidade, desde os gentios, dos judeus. Depois ele vai falar sobre pecado, suas consequências, vai citar Adão, de onde começa tudo. Depois ele vai falar de todo o processo da justificação, da expiação em Cristo. E ele vai falando e vai desenvolvendo esse aspecto da salvação. Ele trabalha em Romanos capítulo 5, um texto muito poderoso. Depois Romanos capítulo 8. E aí ele vai trabalhando toda a temática da questão da salvação. Depois lá no capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 33, ele abre um parênteses para falar dos judeus, como que se vai dar a salvação do judeu dentro da perspectiva da nova aliança. O capítulo 12, então, é uma conclusão do apóstolo Paulo de todo o que ele disse anteriormente. O que ele disse, todos os benefícios da salvação. Eu costumo dizer que a salvação ela é um pacote, só que ela é um pacote que é dado de uma vez. A gente divide as coisas para a gente entender didaticamente. Um exemplo, justificação, expiação, propiciação, santificação, adoção. Então a gente vai dividindo essas coisas como um gomo de uma laranja para a gente entender todos os benefícios que a salvação dá. Só que quando Paulo chega no Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, olha, então, agora você é salvo. Então, como que você vive agora? Então, agora você não pode mais imitar o mundo. Você não pode mais se amoldar ao padrão do mundo. Por quê? Porque o padrão mudou. Entendeu? Isso fala em Romano, isso está em Efésios, porque agora é a nova perspectiva, é o novo modo de viver. Quando a gente pega exemplos, por exemplo, de igreja de Coríntios, Paulo ele está repreendendo a igreja porque a igreja não está vivendo conforme a sua vocação em Cristo Jesus, que é uma vida de santidade. Então Paulo está corrigindo um problema e aquilo não é um modelo. A igreja de Coríntios não é um modelo de igreja. Ela é muito pelo contrário, é o tipo de modelo que a gente não pode se encaixar. Então Paulo está levando a igreja a viver uma forma autêntica. Você vai ver em esse Efésios, Paulo vai trabalhar tanto o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aí você vai ver que no final do capítulo 4, no início do capítulo 5, o que Paulo vai falar? Ele vai falar, olha, ok, agora vocês são nova criatura, como é que você vive? Aí ele vai falar, olha, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele fala, esposa, sujeitai-vos a vossa esposa, esposa, amai a vossa esposa. Aí ele vai falar, para os pais não irá aos filhos, para os filhos obedecer aos pais, para os servos e senhores, para eles viverem em conformidade. Então ele está falando assim, olha, ok, você viveu, agora como é que você vive? Então, expositivamente, que eu estou pegando um exemplo expositivo, eu pego um texto, trabalho, tento entender tudo numa perspectiva lá, ok, qual é a aplicação? Como é que eu aplico isso dentro? Como é que eu aplico o texto de Romanos? Paulo está falando de salvação, ok, todos os benefícios que ela deu lá, dependendo do texto. E agora eu vou explicar parte a parte. Eu vou agora dizer como que a pessoa vive, por que tem que viver assim. Então você vê que é muito mais cuidadoso, é muito mais detalhista a mensagem expositiva. Porque você tem que trabalhar ponto por ponto. Você tem que pegar as dificuldades do texto, tem que trabalhar a dificuldade do texto. A questão temática, ela é num sentido, a sua fluidez é muito mais fácil no sentido de que eu pego um tema e vou desenvolvendo ele. Só que, por exemplo, quando eu falo o amor de Deus, Deus é amor. Ok, mas eu só estou falando que Deus é amor. Mas quando eu vou pegar e expor, ok, vamos expor o amor de Deus, mas ao mesmo tempo eu vou falar sobre Deus, os atributos de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é aquele que permite, ou a Deus é aquele que provoca o mal no sentido de calamidade. Então, como é que um Deus que ama, ele, ao mesmo tempo, ele manda matar mulheres e crianças dentro de um contexto lá do Antigo Testamento? Como é que eu concilio isso? Então, às vezes, a posição, a pregação temática, ela vai deixando lacuna dentro da igreja, que as pessoas lê assim, você está falando que Deus é amor, mas esse tipo de coisa que aconteceu. Então, o ministério da palavra de Deus como fundamentação, por isso que a exposição mais criteriosa, mais bíblica, no sentido de a gente trabalhar o texto bíblico, todas as suas dificuldades do texto bíblico, era interessante. Então, aqui é onde a gente vai trabalhar tanto no aspecto
cristocêntrico, de tudo aquilo que a salvação, tudo aquilo que Cristo ele representa para nós, mas no sentido bíblico, no sentido de expor o texto, de trabalhar o texto, todas as coisas maravilhosas que existem no texto, como as suas dificuldades. Então, o ministério da palavra ele é muito importante. Então, hoje a gente tem visto que a necessidade da mensagem expositiva ela é ímpar. Nunca se precisou tanto porque é uma maneira de fundamentar bem essa ideia das histórias bíblicas. Eu tenho dito que a gente precisa contar as histórias da Bíblia. A gente precisa contar as histórias da Bíblia para as pessoas hoje, porque as pessoas esqueceram as histórias bíblicas. E quando a gente conhece as histórias bíblicas, a gente vai ver a decisão que aquele personagem tomou em um momento de alegria, num momento de tristeza, de angústia. Tá aí os salmos que são extraordinários nesse sentido. Então eu queria deixar aí esses livros de apoio, que esse livro, já que a gente está falando do Ministério da Palavra, né? Então, a espiral hermenêutica é um livro muito bom do Grant Osborne, para quem quer trabalhar nesse aspecto da pregação expositiva, de olhar realmente na questão da hermenêutica, da exegese. Na questão desse livro que eu tenho mostrado desde o início do trimestre, do Greg Ellison, que é a eclesiologia, ele tem um capítulo que fala dessa questão da pregação, da ministração na igreja. E esse livro da coleção homilética do Gilton Moraes, e aí ele fala da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Então ele vai trabalhando todos os processos da preparação do sermão, dos cuidados que tem que ler no texto. Ele trabalha ele trabalha na questão temática, expositiva, enfim, ele vai trabalhando dentro de vários temas além das maneiras de pregar. Aí fica a cargo do irmão, a maneira que o irmão mais gostar de pregar. Então são livros muito bons. Então, irmãos, eu quero desde já agradecer por vocês terem acompanhado até neste momento, né? Então, que essa aula seja edificante para a vida de vocês, que seja um momento de a gente, os professores, de falar da importância do Ministério da Palavra e buscar essas questões da objetividade de uma mensagem cristocêntrica e bíblica. É isso que a igreja tem precisado disso para enfrentar as dificuldades que a gente tem tido nessa época, né? Mas uma coisa é certa, se Jesus colocou nós nessa época, é porque Ele quer que a gente faça o nosso trabalho nessa época. Não adianta a gente criticar das coisas que têm acontecido, no sentido de que está piorando, as evidências é piorar, mas o Senhor nos chamou nessa época que se chama hoje. Que essa lição seja uma bênção, o trimestre tem sido uma bênção em todos os aspectos, as aulas têm sido muito edificantes. E não esqueça, né, se você gostou do conteúdo, comente, compartilhe, dê a sua curtidinha lá, amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.